Hoje abordaremos o início da nova república no Brasil e o governo Sarney, entendendo-se por nova república o período compreendido entre o fim do regime militar, em 1985, e os dias atuais. Pois bem, senhores, durante a nova república ocorre a consolidação da democracia no país e o ressurgimento da sociedade civil no cenário político nacional. Naquele momento, em meados da década de 80, as demandas da sociedade civil eram a conquista dos direitos civis e políticos cerceados durante boa parte do regime militar, além do combate à inflação, da retomada do crescimento econômico, de uma melhor distribuição de renda e da defesa da reforma agrária, senhores. Pois bem, o início da chamada Nova República ocorre em janeiro de 1985, com a eleição indireta da chapa da Aliança Democrática, encabeçada por Tancredo Neves como presidente e José Sarney como vice-presidente, eleitos no colégio eleitoral. Em razão do falecimento de Tancredo Neves, em 21 de abril de 1985, recaiu sobre os ombros de José Sarney a tarefa de estabelecer a transição democrática no Brasil. José Sarney governa o país entre 1985 e 1990 e seu governo será caracterizado pela edição de vários planos econômicos, além da ocorrência de vários escândalos de corrupção e pela formação da Assembleia Nacional Constituinte, responsável pela promulgação de nossa atual Carta Magna. A Assembleia Nacional Constituinte tinha como principal figura, o presidente da Assembleia era Ulisses Guimarães. A Constituição de 1988 foi responsável pela organização da ordem política em termos democráticos no Brasil. Ela é conhecida como a Constituição Cidadã por ser considerada a mais democrática das constituições que o Brasil já teve até hoje, por assegurar aos cidadãos brasileiros os direitos civis, políticos, econômicos e sociais, e ainda por vetar arbitrariedades cometidas pelo Estado. Ela estabelece a independência dos três poderes e garante a demarcação das terras indígenas, bem como a defesa do meio ambiente. E essa Constituição também propôs um tímido projeto de reforma agrária. Vejamos as principais características da Constituição de 1988. Ela estabeleceu eleições diretas e secretas em todos os níveis, um mandato presidencial de 4 anos, o voto facultativo para os analfabetos e para os menores entre 16 e 18 anos, além das eleições para cargos executivos em 2 turnos, para presidente, governador e prefeitos de cidades com mais de 200 mil eleitores. Ela restabeleceu também o direito do habeas corpus e do habeas data, além de garantir direitos trabalhistas, como por exemplo o direito de greve, o direito de férias com adicional de 1/3 do salário, a multa de 40% do FGTS em caso de demissão sem justa causa e a licença maternidade, que à época era de 120 dias, além da licença paternidade de 5 dias. Além disso, a Constituição de 88 estabeleceu o seguro-desemprego e considera o racismo crime inafiançável. Pois bem, senhores, agora analisaremos algumas das características da política econômica do governo Sarney. A década de 1980 é conhecida no Brasil como a década perdida, em razão do grande crescimento da dívida externa brasileira, tanto no governo militar quanto no governo José Sarney, além do expressivo aumento dos índices inflacionários no país. Durante a década de 80, o governo empreende várias políticas de choque com o objetivo de estabilizar a economia. São editados vários planos econômicos. Planos Cruzado 1 e 2 em 1986, Plano Bresser em 1987 e Plano Verão em 1989. Analisaremos agora cada um desses planos editados durante o governo Sarney. A começar pelos planos Cruzado 1 e 2,
que visavam a estabilização econômica do país. Fizeram uma troca da moeda, que deixou de ser o cruzeiro e passou a ser o cruzado. E foi determinado o congelamento geral dos preços no país. Criado o gatilho salarial, que era um reajuste automático dos salários sempre que a inflação alcançasse 20%. Nesse período surgiram os famosos fiscais do Sarney, que eram donas de casa que observavam atentamente nas prateleiras dos supermercados, munidas de tabelas de preço da SUNAB, procurando mercadorias ilegalmente remarcadas. Esses planos apresentaram bons resultados apenas no início, e o fracasso em razão do desabastecimento e da pressão por aumento dos preços, ou seja, o plano foi boicotado principalmente pelos empresários e acabaram sendo ineficazes no combate à inflação no país. Em 1987, tivemos a edição do segundo plano econômico da era Sarney, o Plano Bresser, que estabeleceu a abertura da economia ao mercado externo e a contenção dos gastos públicos. E em 1989, temos a edição do Plano Verão, com a adoção do cruzado novo como moeda oficial no país e o congelamento dos preços entre janeiro e abril daquele ano, e o retorno das elevadas taxas inflacionárias no país. A década de 1980 do Brasil se fecha no último ano do governo Sarney com uma marca histórica na área econômico-financeira. 1.764% de inflação anual. Resumindo, senhores, durante os 5 anos do governo Sarney, o país enfrentou uma inflação galopante e o aumento exorbitante de sua dívida externa. Além disso, ocorreram diversas crises ministeriais, só da Fazenda foram 4, e vários planos econômicos que alteraram as regras da economia foram editados. Além disso, ocorreu a promulgação de nossa atual Constituição Federal. Um grande abraço a todos e até a próxima.